Olá! Hoje nós vamos falar sobre o glossário, tá? Ou seja, um conjunto de termos, né, e abreviações e siglas que vão fazer você entender melhor o plano de compensação, o seu painel OFIX e toda a movimentação, tá, por dentro do seu negócio Fuction. Primeira coisa que vamos falar é sobre a árvore de equilíbrio, tá? Ela é uma estrutura genealógica de 2 braços ou lados e é construída sob cada empreendedor Fuction. Tá? O EF, empreendedor Fuction. Esta árvore pode ter EFs, né, empreendedores Fuction, e volume que não estão na sua família Fuction, FF, mas que alguém da sua linha ascendente de sua árvore de equilíbrio colocou lá. Tá? Vamos supor o seguinte, vamos supor que essa primeira pessoa aqui é o seu patrocinador, tá? E essa pessoa aqui é você. E vamos supor que você faz 2 cadastros, este aqui e este aqui. Então você vai posicionar um do seu lado esquerdo, um do seu lado direito. Vamos supor que agora o seu patrocinador quer posicionar uma pessoa mais ao lado esquerdo para o lado de fora. Então quando ele posicionar essa pessoa, ela vai acabar parando aqui, tá? Quando você for posicionar uma pessoa mais ao lado esquerdo, essa pessoa vai parar onde? Aqui. Ou seja, essa pessoa, vou marcar ela com um quadradinho aqui, ela aparece na sua árvore, né? Mas ela não é da sua família, ela é da família do seu patrocinador. A gente só tem que ter em mente que a árvore genealógica da empresa, ela também é uma só. Tá? Então, se esse carinha laranja aqui, na verdade, fosse a empresa, fosse a Fuction, tá? Ela enxerga uma árvore assim também, tá? De 2 lados, um binário, certo? Então, se o seu patrocinador está aqui em cima, ele também enxerga uma árvore de 2 lados. E ele vai posicionando pessoas na profundidade, na posição que melhor lhe convier, tá? Então, por isso que ele fala ali que o volume qualificável pode vir de pessoas, né, na sua árvore, mas que não são da sua família, ou seja, não estão conectados diretamente com você. Ele está posicionado aqui, mas a ligação dele é com a sua linha ascendente. Tá? E no geral, então, essa árvore de equilíbrio é aonde você vai enxergar aí os 2 lados do seu binário, certo? O braço de pagamento. Braço de pagamento é o braço de equilíbrio com o menor total de pontos de volumes comissionáveis, que é o CV, no final da semana Fuction. Então a Fuction vai somar os pontos, né, como você está vendo aqui até, e aí ela vai pegar os pontos do lado direito, do lado esquerdo, vai ver qual lado tem menor pontuação e vai pagar o seu bônus de equilíbrio, né, também conhecido como bônus binário em algumas empresas de multinível. Ela vai pagar esse bônus através da pontuação do lado mais fraco, que se chama braço de pagamento, é o que tem menor pontuação. E o braço de poder é aquele que tem maior pontuação. Por isso que é interessante você sempre tentar manter os cadastros de forma equilibrada para você, consequentemente, conseguir ganhar mais, certo? Um ciclo contínuo de 4 semanas. Para fim de ativação e qualificação, a Fuction procura o que chamamos de período contínuo de 4 semanas. Isso significa que em qualquer semana consideramos o volume total da semana Fuction atual e as 3 anteriores. Tá? Então isso é muito importante, os pontos são sempre somados na semana que você está e mais a soma das 3 semanas anteriores. Tá bom? Cliente preferencial. Você é um cliente que possui uma conta online e compra diretamente da empresa, mas não se qualifica como um cliente preferencial. Tá? O cliente preferencial é aquela pessoa que compra produtos de você, ela se cadastra, porém ela não é um empresário Fuction, ela não tem que fazer ativação e ela não pode fazer cadastros, ela só pode comprar os produtos e ela vai comprar sempre através da mesma conta. Tá? Então ela é chamada de cliente preferencial. Família Fuction, o FF. Família Fuction, eles são as pessoas da sua linha descendente. Eles são todos os empreendedores Fuction, EF, em todas as suas linhas de família, LF.
assim como todos os seus clientes que fazem parte da sua família Function. Também é conhecida como árvore de família Function, tá? Então, o FF, aqui o família Function, são todos os empresários e clientes da sua linha descendente, ou seja, de você para baixo. Linha 1K é uma linha da família, tá? Uma linha de família, ou seja, uma linha de patrocínio, que tem um mínimo de 1.000 pontos no DV4. DV4 que é o volume do grupo, é a soma de toda a pontuação de todo o grupo em 4 semanas naquela linha exclusiva, tá? A gente está falando de linha. Linha é, por exemplo, assim, você tem aqui no seu lado esquerdo uma linha e no seu lado direito outra linha. E aí essa linha vai se ramificando para baixo, tá? Então, quando ele fala ali linha 1K, significa que, por exemplo, aqui a gente tem o lado direito como linha 1K, porque tem 1.200 pontos. 1K, né? O K é o símbolo do 1.000 pontos, tá? Aqui no lado esquerdo, como são 800 pontos, tem menos de 1.000, portanto, menos de 1K. Então, não seria uma linha qualificada para ser uma linha 1K, tá? Então, isso aqui é muito simples. As 4 semanas vão somar pontos para uma determinada linha ter pelo menos 1.000 pontos, que é o 1K, certo? Então é chamado de linha 1K. Linha da família, o LF, né? Cada vez que você patrocina um novo empreendedor Function, que é um EF, você inicia uma nova linha de família, tá? Então você pode ter várias linhas se você tiver vários empreendedores cadastrados diretamente a você, o que a empresa chama de linha de família. Período Function. Um período Function é um período fixo de 4 semanas que se ajusta ao calendário. Existem 13 períodos, tá, no ano, e em um calendário anual será publicado identificando-os. Os 13 períodos compõem as 52 semanas do ano. O primeiro período Function é composto das primeiras 4 semanas e continua até o final das semanas da 49 a 52. Alguns bônus são pagos com base no período Function, tá? Então, são 13 períodos de 4 semanas, certo? Agora aqui, muito importante essa parte do glossário. Pontos de volume. É uma unidade internacional de medida que é usada para atribuir um valor a cada produto Function. Esta unidade define 2 valores para o mesmo produto: o volume de qualificação, que é o QV, e o volume comissionável, que é o CV. Tá? Importante nesse momento é a gente saber que tem esses 2 volumes e que os pontos, tá, são então os pontos que cada produto gera no sistema. Tá? Nível pago. Nível pago é alcançado em qualquer um dos períodos Function e que é usado para gerenciar o alcance do plano de compensação naquele período. Por exemplo, se você é um team builder e na próxima semana você vai aumentar a sua pontuação e vai atingir o líder X, por exemplo. Ou nos próximos meses vai fazer um trabalho bacana, vai chegar a diamante. Então esses são os níveis. Aí você tem que olhar a parte do plano de compensação que fala sobre os níveis e os itens de qualificação para cada um, certo? Semana Function. O plano de compensação Function é baseado em semanas do calendário. Cada semana Function consiste num período entre as 12 horas, né, a meia-noite de terça-feira, e as 23h59 da segunda-feira seguinte. Tá? E essa hora do centro que está falando aqui tá baseada no horário de Lima, que tem uma diferença de 2 horas a menos para o Brasil. Tá? Então, a meia-noite de Lima é 2 horas da manhã no Brasil. Certo? Então, as semanas começam na terça, meia-noite, de Lima, no Peru, e terminam na segunda-feira, às 23h59, também horário de Lima, no Peru, sempre 2 horas de diferença para o Brasil. O trimestre Function. O trimestre Function, os trimestres, né, da Function são baseados no calendário atual. Há 4 trimestres em um ano. Eles são semanais, da semana 1 a 13, da 14 a 26, da 27 a 39 e da 40 a 52. Então você já sabe que dentro do painel mostra as semanas e você tem como controlar isso, certo? Agora o CV, volume comissionável.
é o volume em que a Function paga certos bônus. Qualquer bônus que pague uma porcentagem o faz do CV acumulado dos produtos vendidos. O CV de um produto pode variar dependendo do país, com base em determinados fatores econômicos. Tá? Então, o CV basicamente é o volume comissionável, é os pontos que cada produto vale e a forma como ele como ele entra no sistema, se é por cadastro, se é por venda de cliente, se é por recompra de ativação da sua equipe. Isso vai determinar se esse volume vai ser comissionável ou se vai ser um QV, que é um volume de qualificação. Tá? O volume de qualificação é uma quantia fixa de volume de moeda neutra em um item comissionável. O QV é usado para calcular o volume pessoal, que é o PV, e o volume de grupo, que é o DV. E é usado para determinar se o empreendedor Function se qualifica de acordo com os termos de seu respectivo nível. Tá? Então, o QV ele é um volume que, por exemplo, a gente tem alguns bônus que são pagos em cima da pontuação gerada na hora do cadastro. Desses pontos, ou todos eles, ou uma parte, vai depender do plano, ele é comissionável e a outra parte não. Por quê? Porque aqueles pontos eles entram e no momento da entrada deles eles já pagam comissão em dinheiro para ti. Então eles se tornam, esse volume de pontos que entrou e virou dinheiro na hora, ele se torna um volume qualificável, porque senão ele te pagaria 2 vezes no futuro. Né? Então ele se torna QV, qualificável, ele já te pagou e agora ele só serve para te alcançar o nível. E o CV é um volume que é gerado e vai entrar como dinheiro na bonificação e também para atingir o nível, soma tudo. Tá? O volume de grupo de 4 semanas, que é o DV4, tá? É todo o volume do grupo da linha descendente acumulado na semana Function atual e as 3 semanas anteriores da linha da família. Ou de toda uma família, ou seja, o DV4 vale tanto para uma linha de patrocínio quanto para toda a sua organização. Tá? É o volume de pontos gerado por tudo que é movimentado na sua organização, sejam recompras de ativação, entrada de novos empresários, compras de produtos pelos clientes preferenciais e assim vai. É todo o volume de pontos movimentado, certo? O DV é o volume de grupo de linha descendente, é o total do volume de qualificação, QV, de um empreendedor Function e sua linha descendente completa em sua família Function. Inclui o empresário e seus clientes e todos os empresários da linha descendente e clientes abaixo dele, independente do nível. Então, o DV, tá, é naquela semana todo o volume qualificável, o volume comissionável, o seu volume de ativação, o volume das suas vendas dos seus clientes preferenciais, as novas entradas de cadastros feitos por você e pela sua rede, as novas compras de ativação feitas pela sua rede e as novas vendas feitas pelos seus downlines, tá? Em qualquer nível de profundidade, é o DV. O volume pessoal é o PV, é o total de volume de qualificação de um empreendedor Function. Isso inclui as compras pessoais e de seus clientes preferenciais. O PV conta para o avanço de nível como uma linha de patrocínio e também pode ser considerado como uma linha 1K. Tá? Então, se você tiver comprar produtos, por exemplo, você comprou 200 pontos de ativação pessoal e vendeu 800 pontos de produto para os seus clientes preferenciais, não importando quantos sejam, você tem aí uma linha 1K no seu negócio, tá? Então, esses pontos eles contam para qualificar e contam como linha 1K também. E o volume pessoal 4 semanas, que é o PV4, é a quantidade do volume pessoal que um empreendedor Function acumulou na semana Function atual mais 3 anteriores. Ou seja, tá? São as suas compras de ativação mais as vendas para cliente preferencial. Só que da soma da semana atual mais 3 para trás. Então, o total sempre de 4 semanas. E numa próxima aula a gente vai entender sobre essa lógica da janela de 4 semanas. Tá? Então, sobre o glossário, era isso. Vejo vocês, então, na próxima aula. Um baita abraço.